Qual é o limite entre fé genuína e fanatismo? A diferença às vezes é sutil, mas nesse vídeo a gente vai responder a diferença entre a fé verdadeira e o fanatismo. Eu sou Maurício Fragale, se você estava passando por aqui e me encontrou, eu sou médico, eu sou triatleta, músico, escritor, pastor, e a gente está aqui fazendo esse vídeo, você aí assistindo, acompanhando, participando, para a gente separar mitos da verdade. Nós somos buscadores da verdade, eu e você. Então a gente está aqui juntos para buscarmos verdade, o que é a verdade. Tirarmos essas visões, muitas vezes contaminadas por opiniões denominacionais e ficarmos com aquilo que é o real, a verdade. E a pergunta que a gente está querendo responder aqui hoje é: qual a diferença, qual é o limite entre fé e fanatismo? Ora, a primeira coisa, a gente sabe que essa muitas vezes é uma linha tênue, não é uma resposta tão fácil da gente concluir e dar, mas a primeira coisa que a gente precisa se lembrar é que a fé genuína, ela é libertadora. O fanatismo aprisiona. A fé genuína te conduz para um lugar de liberdade, de alegria, enquanto que o fanatismo te conduz para uma verdadeira prisão de mandamentos, de ordenanças, onde você tem que cumprir uma série de coisas. Você se torna uma pessoa endurecida. O fanatismo, o fanático, ele é endurecido, ele não admite posições ou visões diferentes. Ele quer impor a sua visão, muitas vezes até usando de violência verbal ou até física em muitas situações. E a gente precisa entender que nem sempre alguém que você conhece é um fanático, mas pode muitas vezes estar no caminho que vai na direção do fanatismo. Em muitas igrejas, pessoas se tornam fanáticas. É um ambiente que favorece muito a pessoa acabar enveredando pelo fanatismo. E muitas vezes há certas lideranças que induzem as pessoas para isso. Então eu quero te dar alguns exemplos do que é o que gera fé. A fé, normalmente, a fé genuína, ela é inspiradora, enquanto que o fanatismo, ele é impositivo. Eu vou te dar um exemplo de fé inspiradora. Você já deve ter ouvido falar de um pastor que foi muito influente e importante nos anos 60, chamado Martin Luther King Jr. Pastor Martin Luther King, é inclusive nome de avenida aqui no Rio de Janeiro. Quem foi o Martin Luther King? O Martin Luther King, ele era um pastor batista que nos anos 60, inspirou muita gente nos Estados Unidos da América e também no mundo na luta pelos direitos civis dos negros norte-americanos. A inspiração do pastor Martin Luther King trouxe não somente uma mudança, ele conseguiu com a sua palavra, ele nunca teve uma atitude violenta ou impositiva, mas com a sua palavra, com a sua inspiração, ele conseguiu mudar os rumos de um país, do país mais poderoso, maior país mais poderoso do mundo, Estados Unidos da América. Com a sua fé, ele inspirou outras pessoas a também terem a mesma fé para mudar uma nação. Agora, quando você olha hoje para certos exemplos que tentam impor a fé por ações violentas, por terrorismo, isso aí não é fé, isso é fanatismo. É a pessoa que quer matar por causa da sua fé. O que ela tem não é fé, é fanatismo. A fé não quer conduzir ninguém para a morte, a fé quer conduzir as pessoas para viver de um modo diferente, uma vida liberta. A fé, ela é libertadora, o fanatismo aprisiona. Então nós precisamos dar uma olhada com muito cuidado, porque quando você conhece uma pessoa que começa a frequentar uma determinada igreja, uma determinada religião, e aquela igreja ou aquela religião está conduzindo aquela pessoa para um relacionamento com a família, por exemplo, que a afasta da família, que ao invés de aproximar essa pessoa da família, esse relacionamento a afasta da família. Eu não estou falando de alguém que começa a frequentar uma igreja ou uma religião e a família rejeita essa pessoa. Não, eu estou falando do oposto. Eu estou falando que essa religião ou essa fé que essa pessoa agora abraçou, leva ela para distante da família. A família, aquela pessoa por perto, quer junto, mas a fé está levando essa pessoa para longe da família. Isso não é fé, isso é fanatismo. Aquela pessoa que, por causa da religião, está relaxando com as suas obrigações no trabalho, ao ponto de estar debaixo da ameaça de uma demissão. Essa pessoa não está abraçando uma fé, ela está abraçando um fanatismo.
Ela está se tornando uma pessoa fanática. E às vezes até foi demitida, já perdeu o emprego por causa... E ela pensa que ela está perdendo aquilo por amor a Deus, por amor à obra de Deus. Mas não é, é por fanatismo. Então a gente precisa entender que a fé, ela edifica, ela não destrói. É bem verdade que por causa da nossa fé, muitas vezes podemos ser perseguidos. Mas eu deixei bem claro aqui, na questão da família. Eu não estou falando de uma situação onde uma pessoa abraça a fé e a família rejeita essa pessoa. Não, vai embora por causa dessa religião, ou por causa dessa fé. Então, a gente não quer mais você no nosso meio. Vai embora, suma, você não é mais parte da família. Eu estou falando do oposto. É aquela pessoa que a família a quer perto, que os amigos a querem perto, que todos querem perto, mas ela, por causa daquela fé, ela acha que ela deve se afastar da família, dos amigos. Ela está achando errado. Ela está tendo uma visão errada. Ou ela está sendo convencida e levada por aquela religião, por aquela determinada igreja. Ela está sendo levada a ter essas atitudes. Não, você não pode mais conviver com a sua família, porque na sua família todos eles são perdidos. Nenhum deles é salvo como nós somos. Então ela se começa a afastar. Você não pode mais andar com esses amigos aí, porque todos eles são do mal e você agora é uma pessoa do bem. Isso é fanatismo, porque a verdadeira fé diz, olha, abrace a sua família, ame a sua família. Ninguém mais da sua família participa dessa igreja, participa dessa fé, dessa linha de fé que você abraçou. A verdadeira fé vai dizer para você, abrace a sua família, ame a sua família, porque é através do amor que você vai conquistar a sua família. Não abandone os seus amigos. Ah, mas os seus amigos todos são beberrões, eles são usuários de drogas. Cara, eles precisam de você. Eles precisam que você leve para eles a palavra de conforto, de amor, de graça do Deus verdadeiro. Você consegue entender que se você que estava envolvido nas mesmas práticas, Deus te salvou do vício, te salvou do alcoolismo, das drogas. Você agora é um instrumento que Deus tem para levar uma palavra de fé, de amor, de graça, de salvação, de restauração para aquelas pessoas. Talvez você tenha sido parte daquele grupo, compartilhou daquele grupo. Quantas pessoas que eu já conheci que estavam envolvidas com crime e eram assaltantes ou estavam envolvidos nas coisas ilícitas. E essas pessoas se converteram a Deus, se converteram a Jesus, encontraram a verdadeira fé e ao invés de se afastaram num certo sentido, de não mais praticar as ilicitudes, os roubos, os golpes, mas foram até aquelas pessoas com quem eles tinham antes uma grande amizade para dizer para eles, olha, existe um caminho melhor. Existe uma vida para que você desfrute a eternidade com Deus. Voltaram lá para falar do amor de Jesus. E não deixaram dizendo, não, eu não posso mais conviver, eu não posso mais estar próximo. Eu sei que isso é muito polêmico. E por isso em muitas igrejas é ensinado para a pessoa, você não pode mais conviver com aquelas pessoas. E às vezes chega-se ao ponto desse fanatismo. Você não pode nem conviver com a sua família. E isso não vem de Deus. Isso não é plano e propósito de Deus para você, nem para sua família, nem para os seus amigos. Sabe, pessoas que perdem o emprego porque se enfurnam em certas igrejas de tal maneira que querem, no coração delas, há uma pureza. Sabe, eu quero trabalhar para Deus, eu quero trabalhar para a obra de Deus. E ela se enfurna, ela se enfia dentro da igreja 24 horas por dia, já não dá mais atenção a marido, filhos, esposa, e começa a relaxar trabalho e acaba perdendo o emprego, acaba criando uma crise na família. Casamentos às vezes são desfeitos por causa disso. Isso não é fé, é fanatismo. Então a gente precisa ter essa noção muito clara para que de repente, não sei se é o seu caso, mas se você tem sido vítima desse tipo de religiosidade abusiva que faz com que você esteja tão envolvido nas coisas da sua igreja que você já não tem tempo direito para o trabalho, ou está sendo relapso no trabalho, está sendo relapso com a família. Pare para pensar um instante. Pare para pensar. Você, de repente, está no caminho do fanatismo e não está percebendo. Isso vai destruir com a sua vida. Vai acabar com a sua vida. E Deus não quer isso para você. Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus de bênção. Deus é um Deus de aproximação, não de afastamento. Deus quer que você se afaste do pecado? Sim, mas não que você se afaste do pecador. Você é instrumento de Deus para alcançar o pecador. Então você tem que estar lá junto, falando para a pessoa do amor de Deus, não estando praticando as coisas erradas, mas estando perto das pessoas que praticam as coisas erradas. Eu sei que existem lugares que dizem, não, você agora é de Deus, não pode mais ter relacionamento com essas pessoas.
Mas se você não se relacionar com essas pessoas, quem é que vai evangelizar essas pessoas? Quem é que vai falar para elas do amor, da graça, da bondade? Então o fanatismo te aprisiona, a fé genuína te liberta. Você não é um fanático, não foi chamado para ser um fanático. Você não foi chamado para estar afastado do trabalho, da família. Você foi chamado para ser uma pessoa que transmite graça, amor, com o seu olhar, com o seu sorriso, com as suas palavras, com o seu abraço. Então seja um instrumento genuíno de Deus e não do fanatismo. Seja um instrumento genuíno da fé, não do fanatismo. Se você acha que esse conteúdo é relevante, tem a ver? Bota nos comentários, se inscreve no nosso canal para que a gente possa transmitir mais e mais conteúdos relevantes para você. E a gente se encontra no próximo vídeo com certeza, estou te esperando lá. Um grande abraço, tchau!